Isso é bom, né, velho? Ó, vamos lá. Dando segmento aqui à aula de teoria de vuelo. Na página mais? Página 8. Estruturas aí de aeronave. Ó, só que eu não falei na outra parte aqui. O que é a fuselagem, né? A fuselagem... Eu já fui bom para desenhar isso aqui, sabia? Eu não sou mais. É assim. A fuselagem. O que é a fuselagem? Fuselagem é a parte da aeronave que serve para quê? Para alocar passageiros e as passageiros e cargas, não é isso? É a parte que atrapalha o voo, né? Se você pensar em fuselagem e asa, a asa é a parte que ajuda para o voo, não é isso? A fuselagem não precisa ter, né? Para o avião voar, mas precisa de ter, né? Entendeu? É a parte que vai serve para transportar passageiro e carga. E só para já deixar aí falado, nela dá um tal de arrasto chamado arrasto parasita. Só para te deixar esse ponto de interrogação na sua cabeça aí. Tá bom? Aerofólios, isso aí é bom vocês anotar. Existe uma grande diferença entre aerofólio, não está aí na apostila. Diferença entre o que é? Diferença entre aerofólio e superfície aerodinâmica, tá bom? Aerofólio é uma coisa, por exemplo, aerofólio me ajuda, não sei se está escrito aí, mas aerofólio é toda aquela parte da aeronave, está escrito, tem que ver se está escrito alguma coisa aí de aerofólio. Não, asa, penagem. É toda, não, aerofólio, ó, aqui ó, é tudo aquilo que produz força útil ao voo, produz algum tipo de força útil ao voo. Qual é o exemplo que está aí? Asa, penagem. Asa, a empenagem, o que mais? É. As hélices, ou seja, é tudo aquilo que de alguma forma auxilia para o nosso voo. De alguma forma auxilia para o nosso voo. Empenagem. A empenagem é essa parte aqui, ó. A gente vai estudar depois. A empenagem é essa parte aqui. Ah, é o profundor lá. É, onde fica o estabilizador vertical, o estabilizador horizontal. No estabilizador vertical fica o leme e no horizontal fica o profundor. Aí tem compensador de profundor, compensador de leme, mas não é o nosso momento, nós não estamos pensando agora. Então assim, ajuda de alguma forma para o voo. A empenagem ele vai ajudar no voo dando sustentação? Não. A empenagem ajuda dando estabilidade. Por isso que eles são chamados de estabilizadores, tanto estabilizador vertical quanto estabilizador horizontal. Agora, superfície aerodinâmica, muita gente pensa, por exemplo, a asa é um aerofólio. Ela não é uma superfície aerodinâmica, beleza? O que é uma superfície aerodinâmica? É só aquilo que você coloca na aeronave para ajudar a não ter tanto arrasto. O que é arrasto? Arrasto é a resistência ao avanço, ou seja, aquilo que segura o meu voo, beleza? Então, por exemplo, se eu pego ali, ó, você pode colocar tipo assim, ó, se eu pego ali, não tem um trem de pouso? A rodinha lá embaixo, lá, ó. Já viu que a maioria, alguns aeronaves vem assim, aí coloca uma capinha nele assim? Polaina. Então, como por exemplo, a Polaina. Polaina é um exemplo de essas capas que coloca, ela é assim, ó, fica assim na roda, porque se eu deixar a roda, ela vai dar muito arrasto. O trem de pouso, ele também Perde uns 15 ele nós, também no RV10. nos dá arrasto parasita, tá?
da arrasto parasita, porque são nessas partes da aeronave que não auxiliam em nada. Uma gota de água. Por exemplo, fuselagem e arrasto parasita. Aí, a polaina é um exemplo aqui de superfície aerodinâmica, tá bom? É mais negociadinho. Outra coisa, o que você coloca lá? Por que o avião não é assim, ó? Por que aqui na frente dele não é assim? Já viu que a maioria dos aviões, aqui na frente, quem coloca aqui onde fica a hélice? O que chama isso? Qual que é o nome dessa parte que eu aqui? O spinner. O spinner também é o que? É uma superfície aerodinâmica. Só para quê? Para o avião, o ar bater ali e não ficar parado, e não fazer sua aeronave parar, ajudar ele a desenvolver, tá? Então tome cuidado. Às vezes lá na sua prova ele fala assim, ó, a asa é um exemplo de superfície aerodinâmica? Não. Porque superfície aerodinâmica não, aí é bom você colocar, porque a superfície aerodinâmica, ela não produz nenhum tipo de força, né? Como no caso, não produz força útil ao voo. A asa ou a pá, a asa do avião ou a pá do helicóptero é aquilo que serve para nos dar o quê? Sustentação. Aí você vai ver que ela tem uma fórmula para você descobrir a sustentação da asa. É só você, a área da asa, desculpa, a envergadura vezes a essa aqui é a área da asa. Fórmula da área da asa, envergadura vezes corda. Corda a gente já sabe, envergadura a gente vai ver aqui agora. Falei rápido? Tá de boa, né? Trem de pouso, por que serve o trem de pouso? Para ajudar no amortecimento, na hora de você pousar e para ajudar você a fazer o quê? Correr ali na pista. Beleza? Ajudar no pouso, dar uma amortecida na hora do pouso. Você fazer, você taxiar, você precisa do trem de pouso também, senão não precisar. Beleza? Vou colocar aqui. Trem de pouso para ajudar aqui no amortecimento, amortecer e taxiar. Agora vai ter Taxiar e fazer o rolamento em geral, né? É o momento que você começa a correr na pista. E nele produz um tal de arrasto parasita, que é o arrasto que se dá nas partes que não influencia com o voo. Mas depois, na próxima aula, a gente vai estudar arrasto parasita, arrasto induzido, peso, sustentação, tração e arrasto. Peso, sustentação, tração e arrasto no geral. Tá? Aí, principais características que dão a asa, por exemplo. Muita gente sente dificuldade. Qual a diferença entre envergadura e alongamento? O que é envergadura e o que é alongamento? A envergadura aqui, ó, vamos imaginar assim, ó, o avião olhando de frente para a gente, tá bom? Nem todo avião, na verdade 99% não é assim. Não é assim. A maioria é que jeito? A maioria é assim, um pouquinho pra cima, né? Não desse jeito aqui, mas é um pouquinho. A aviação também aqui, a gente fala é modelo de Edo. Diedo de asa. Não, calma. Diedo é o ângulo que vai ser formado aqui. Mas eu tô falando da envergadura primeiro aqui. O que é a envergadura? Leia. Envergadura é a distância. Tá aí escrito? Aqui, ó. A distância de uma ponta a outra, de uma ponta até a outra da asa. Então o que é envergadura? É essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. Beleza? Então, se minha asa for muito assim, a envergadura o que é? Só a distância dessa ponta até na outra aqui, beleza? Se ela for mais assim, ela vai ter uma maior envergadura. Quanto mais distante uma ponta da outra tiver, mais envergadura ela vai ter. Aí colocou aqui barra pá. Asa ou pá, porque do helicóptero a gente não chama de asa do helicóptero, a gente chama de pá. Né? Mas é a asa do Mas helicóptero. Isso, é a mesma coisa, é a distância de uma ponta até na outra. Já o alongamento, você tem que levar em consideração, alongamento também chamado de razão de aspecto. O alongamento, se você colocar, tem tipo uma fórmulazinha dele aí, não é? É uma relação, tá escrito relação, me ajuda? Entre a envergadura e a corda. Entre a envergadura e a Corda. Quanto maior, menor a raça e maior sustentação. É porque o alongamento, ele não leva em consideração
o tanto que a sua asa está para cima, o tanto que ele está para baixo. Ele leva em consideração a corda, tá vendo? Ele leva em consideração a envergadura, mas também leva em consideração quem? A corda. Então, você pode ter uma asa pequena com muita envergadura. Entendeu? Mas ele não vai ter muito o que? Alongamento, porque o alongamento ele leva em consideração como se ele levasse em consideração o quê? Toda essa parte aqui da asa. Então, o alongamento, se a asa mais ou menos é desse jeito, se você aumentar ela aqui um pouco, você vai aumentar o alongamento. Mas não necessariamente se aumenta a envergadura. Então o alongamento então, é um lado da asa, pessoal? Tudo. É a soma, como se você somasse isso aqui tudo. Por dentro da asa. Agora, imagina que você levou em consideração quem? A corda. Daquela linha imaginária que está lá dentro. Isso. Agora, por exemplo, imagina aqui, ó. Se eu aumento essa asa aqui um pouco, ó. Posso falar que praticamente pode ser que a envergadura continue a mesma. Mesmo aumentando ela aqui, ó. Ou aumenta muito pouco. Agora o alongamento aumentou muito, porque o alongamento ele leva em consideração a extensão da asa. Sacou? Então, e se eu, aqui ó, aqui tem a envergadura. Se eu aumento o alongamento, praticamente, não necessariamente eu estou aumentando quem? A envergadura. Sacou? Ou ao contrário também. Eu posso aumentar o alongamento e diminuir a envergadura. E se eu fizesse isso aqui, ó. Eu fizesse uma asa desse tamanhozão aqui, olha o tantinho de envergadura que ia ter. Ia ser pouco envergado, mas ele tem um alongamento gigantesco, porque o alongamento leva em consideração o tamanho da asa, né? Ele leva em consideração a envergadura, mas também a corda. Sacou o que eu falei? E toma cuidado. Como que eu faço para descobrir o alongamento? Lógico que você não vai precisar de fazer esse cálculo na hora da prova, mas você tem que lembrar que é a relação entre envergadura e corda. Diferentemente da área da asa, que parece muito. Se você quiser descobrir a área da asa, você vai fazer o quê? A multiplicação entre envergadura e corda. Tá vendo? É o produto aqui da envergadura e a corda. Agora o alongamento é a envergadura dividido pela corda. É massa, isso aqui pode ser cobrado aí na prova, beleza? Tranquilo? O diedro, só para facilitar, eu não vou entrar nos ângulos agora, tipo ângulo de atitude, ângulo de ataque, ângulo de incidência, ângulo de stall, que aí a gente vai ver na próxima aula junto com os fatores que influenciam no voo. O diedro é esse aqui, ó. O mesmo desenho que você falou, Lázaro. Tá vendo aqui? Ah, vamos colocar a asa é assim, não é? Sim ou não? O diedro ele é um ângulo formado. É só você pegar a linha aqui, ó. E lê aí qual que é a definição. Qual que é o nome dessa parte aqui da asa? A parte de baixo da asa? Não é intradorso? E essa linha que passa aqui, ó. Aqui, ó. Imagina a asa aqui. Tá vendo? Essa parte que é o intradorso, né? E essa linha que passa aqui é um eixo, transversal da aeronave, porque a aeronave ela tem o eixo vertical dela, né, verticalmente, tem o longitudinal e tem o lateral ou transversal. Então se eu falar assim, o diedro é o ângulo formado entre o intradorso, nesse caso aqui tá errado isso aí, mas é porque pode ser levado em consideração, e o eixo lateral da aeronave, tá vendo? Não é isso? Não passou o eixo lateral aqui? E aqui não é o intradorso? É o diedro. Poderia ser com o extradorso também, não tá errado não. Se ele fosse negativo aqui, ó, se a asa fosse assim, só que aí ia ter um ângulo negativo, beleza? Então muda aí, para ficar mais top. Em vez de estar extradorso, coloca um ângulo formado entre o intradorso e o eixo lateral ou transversal. Onde tiver lateral, pode colocar lateral ou transversal da aeronave. Então, ou seja, o diedro leva em consideração o tanto que a minha asa está para cima ou está para baixo, sacou? Quanto mais para cima, maior vai ser o seu diedro. Quanto mais ela tiver aqui assim, menor o diedro. Aí eles vão influenciar nas nossas estabilidades, que a gente vai ver em outro momento. O enflechamento
Diferente do diedo, ele é esse aqui, ó. Imagina assim, ó, vou fazer bem. Imagina aqui, né? O flechamento é isso. A sua asa assim. Ficou? O que aconteceu aqui? Sua asa, o diedo ele não levava em consideração o tanto que ela é para cima ou para baixo. No flechamento vai levar em consideração o tanto que ela está para trás ou o tanto que ela está para frente. Existe aeronave que é feita assim, que é para frente. Caça, né? Caça, Os caças assim. Então ela pode ser muito para trás ou só um O que pouco. levou eles a fazer isso? Mas aí a gente vai ver, a gente vai estudar a estabilidade mais na frente. Porque ele precisa de ter pouca estabilidade lateral para compensar a estabilidade longitudinal, porque precisa de muita estabilidade, pouca estabilidade lateral para ele poder girar com mais facilidade. Então é isso. É igual o Antonov. O Antonov, o diedo dele é o que? Negativo, ele é assim, ele quase bate palma. Porque ele tem tanta estabilidade longitudinal, ou seja, ele não consegue quase nada fazer isso aqui, ó. Ele é muito pesado e ele carrega carga, então ele não pode ficar fazendo isso aqui para não ter perigo de estramelhar aqui. Aí eles negativos. Então ele negativo ele um pouco vai ter facilidade de fazer isso. A gente vai estudar isso aí. É porque se tem muito dinheiro fica ruim mesmo, tá? Virar lento. Porque ele vai dando mais estabilidade lateral. Aí, e o flechamento? Fala aí pra mim. É um ângulo formado entre o eixo lateral da aeronave também, não é? Isso. Só que agora é formado com quem? Bordo de ataque. O bordo de ataque. Por isso que é bom a gente ver aqui lá pra você ir entendendo o nome das paradas. Aqui também é um eixo lateral ou transversal. Formado com quem? O bordo de ataque. Isso é inflacionamento. Fuselagem, alocar passageiro e carga, e nele a gente dá um arrasto parasita. Aerofólios, tudo aquilo que produz força útil voo, como por exemplo asa, pá e a empenagem. Diferentemente de superfície aerodinâmica, que não produz força útil ao voo, mas ajuda um pouco ali para diminuir o arrasto. Polane, spinner. O trem de pouso para ajudar no amortecimento, taxiamento, rolamento. Também vai ter nele um arrasto parasita, que em asa, aerofólio, dá basicamente arrasto induzido. Característica de uma asa é a envergadura, né? É a distância de uma ponta até a outra da asa. O alongamento, além dele levar em consideração a envergadura, ele leva também em consideração a corda, por isso que é uma relação entre envergadura e corda. O diedo, o ângulo formado entre o hidradorso e o eixo lateral da aeronave. E o flechamento, o ângulo formado entre o eixo lateral ou transversal da aeronave e o bordo de ataque. É isso aí. Chega, né? Vocês têm que ficar mais afinados com esses nomes aí, pra gente poder